Bom dia. Bom dia, nossa amiga entrou. Deu certo, Uhum. graças a Deu. Deus. Graças a Deus. Bom, meus amigos, então acho que a gente já pode começar. Bom dia a todos. Agradeço ao nosso lar pelo convite, pela, pela paciência de hoje de manhã, que teve alguns problemas, mas tudo bem. Jesus está no comando. Então, para iniciarmos a nossa conversa de hoje de manhã, vamos ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Vinha de Luz. A mensagem se intitula O Mensageiro. Mais uma só coisa necessária. Jesus, Lucas 10:42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te desencerrará realidades com as quais nem sonha de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as suas tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia, e ignorarás por muitos anos a que a região da vida te conduzirá ao dinheiro. Improvisarás, poupando os discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas provas. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos, no entanto, não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos, no entanto, se não construirás algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante do aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com verbo indignado e ardoso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a disciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus deseja dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante aos desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei, realizando esse necessário cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhe é próprio. Tendo essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Então, meus irmãos, vamos agora nos preparar para a nossa prece. Só deixar ajeitar aqui para que ninguém atrapalhe aqui no celular. Melhor. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais do plano maior, neste momento que nos encontramos em sintonia espiritual, de boas vibrações, de bênçãos dos amigos espirituais, possamos estar conectados com o alto para receber as bênçãos que nos são transmitidas de acordo com as nossas necessidades, nossos anseios, o nosso trabalho. Que o Divino Mestre possa nos abençoar na manhã de hoje,
através de sua mensagem, através de suas inspirações, reflexões e, acima de tudo, tocando em nosso coração. Agradecemos a espiritualidade amiga pela assistência, pelo apoio, pelo auxílio e que possam estar conosco nesse trabalho, nesse estudo, neste diálogo que realizamos na manhã de hoje. Muito obrigado e que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre a verdadeira propriedade do Evangelho segundo o Espiritismo. Este tema ele é bastante interessante porque ele toca exatamente em questões que nos envolvem a nossa estada aqui na Terra. A nossa verdadeira missão que temos que fazer em relacionado a tudo aquilo que possuímos, aquilo que temos, que a gente chama de posses. Mas o que seriam posses? O que nós realmente temos? O que realmente possuímos aqui na Terra, ou melhor, nas duas esferas da vida? O que fica conosco? E o que nós conseguimos levar para a pátria espiritual? São grandes questões em que as religiões tradicionais ou conservadoras nos colocam em propriedades diversas, mas de certa forma relacionados às condições em que estamos em estado de consciência, ou seja, o que nós chamamos de valores espirituais. Porque até então, as religiões mais antigas, como por exemplo, as religiões orientais, a que mais conhecida, como no caso, as que pertenciam ao Antigo Egito, acreditavam que nós poderíamos levar bens materiais para o outro lado da vida. Então, pessoas importantes, às vezes da nobreza, do clero, ou então que tivessem muitas posses, se eles fossem enterrados após a sua morte, todos os bens materiais que eles tivessem, que consideravam de valor, eles colocavam no túmulo porque achavam que no outro lado da vida iam precisar. Ou seja, eles acreditavam realmente que iam levar. Então colocavam tudo aquilo que achavam de valor necessário para eles. Até mesmo seus animais de estimação, até mesmo seus escravos. Ou seus servos. E essa conjectura, para eles, era tão forte, tão vívida, que eles realmente se preparavam para o outro lado da existência. A condição em que seria colocada para uma nova vida. Só que era uma crença que, de certo modo, não poderia ser comprovada porque só passava no limite do acreditar, da fé, do que profetizava. Nós, atualmente, em várias conjecturas religiosas, nos são colocados que os valores morais e espirituais são aqueles que estão enraizados na nossa consciência e aqueles que possivelmente haverão de ser levados por nós. Então, realmente, em todas as passagens que nós temos religiosas, daquelas que mais aprofundam o nosso coração, os nossos sentimentos, tenta enfatizar essa questão dos valores morais, a qual construímos aqui na Terra e levamos para o outro lado da vida. Então, os espíritos amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca a verdadeira propriedade, eles tentam
nos repassar que, apesar de nós ainda precisarmos dos bens materiais, das propriedades, do uso e do reuso, do que nós chamamos de materialidade, mas ele é somente necessário para nosso estado aqui na Terra. Não é algo que deveria ser considerado tão valoroso para as nossas consciências, porque, segundo os nossos irmãos, nós não conseguiremos levá-los. É apenas para nossa estada aqui na vida material, na vida sólida, por assim como chamamos. Então, os espíritos amigos procuram nos enfatizar que tudo aquilo que utilizarmos, tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que formos empenhar, que seja de forma equilibrada, salutar, tranquila, mas acima de tudo com a consciência de que devemos usufruir da melhor maneira possível de responsabilidade e, se possível, ajudando aqueles que precisam para o crescimento, tanto moral, como físico, quanto espiritual. Então, se bens são nos colocados à prova, por assim dizer, em certa quantidade, não é para nós simplesmente acumularmos e acharmos que nos pertence. Mas os amigos espirituais nos colocam que são necessários, não somente para o nosso sustento, mas, acima de tudo, para podermos realizar alguma atividade, alguma obra, algo que possa ajudar aqueles que estão próximos de nós, ou aqueles que necessitam, ou aqueles que passam por dificuldades. E os espíritos ainda nos colocam mais, que é uma missão muito mais forte do que se possa imaginar, porque nós, como ainda estamos em estágio de perfeição, o orgulho, o materialismo, muitas vezes o egoísmo, nos chama a atenção. E em determinadas circunstâncias, esses valores que estão em nossas mãos, talvez nos sejam tão íntimos em nossos desejos, em nossas paixões, que acabamos somente utilizando para as nossas necessidades e esquecendo aqueles que precisam, ou aqueles que nós poderíamos trabalhar de alguma forma para o seu crescimento. Então, possivelmente, segundo os amigos espirituais, essas provas que nos são colocadas, como temos muitos bens materiais, possivelmente nós pedimos ou até mesmo imploramos para tê-los. Ou então nos foi colocado para que nós pudéssemos trabalhar de alguma forma e aí nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso trabalho, junto à espiritualidade, junto à nossa evolução espiritual. Então, o que os amigos espirituais nos colocam, que essa é apenas uma etapa da vida material e que nós devemos utilizar da melhor maneira possível. Então, a propriedade, propriamente dita, é um empréstimo. É uma colocação que nos faz refletir sobre realmente o que estamos fazendo aqui na Terra. Eu gosto muito de uma passagem de Jesus, onde é perguntado a ele, se eu não me engano, é Mateus, capítulo 22, 15 a 21. Mateus, capítulo 22, 15 a 21. Onde é perguntado a Jesus, porque na época de Jesus, Roma, ela dominava todo o estado de Israel, inclusive as regiões que faziam parte daquele território, mesmo que não fosse pertencesse ao Estado judaico, mas fazia parte daquele território. E por causa disso, eles cobravam tributos, impostos.
E eram impostos para eles, para muitos deles, muito caro, considerado muito caro. E muitos se revoltavam por ter que pagar esses tributos, esses impostos. Então perguntaram a Jesus certa vez se eles haveriam de pagar impostos. É claro que também aí tem uma conotação, vamos dizer assim, um pouco irônica, porque tentavam testar Jesus se ele poderia ter alguma revolta contra o Império Romano, poderia ocorrer alguma espécie de motim, algo desse tipo. Então, tentavam testar ele de certa forma. Então, perguntaram a ele se haveria de pagar tributos a César. César é o imperador romano da época, que era Tibério César. Na época já que Jesus já estava com seus 30 e poucos anos. Então, quem dominava o Império Romano naquela época era Tibério César. Então, perguntavam a ele se os judeus deveriam pagar impostos a César. E, sabiamente, na minha, na minha colocação, ele pegou uma moeda e perguntou: de quem é essa esfinge que está crustada, que está cunhada nessa moeda? E eles disseram: é de César. E com os valores que vocês possuem, que vocês pregam todo dia no templo, no templo religioso, são os valores de Deus. Então, ele colocou: então dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Porque naquela época, os religiosos, e assim como muitos cidadãos que faziam parte da sociedade judaica, eles juntavam o que era material e o que era espiritual. Era tudo uma coisa só. Fazia parte do mesmo contexto. E achavam que quando você pagava alguma coisa, ou quando você doava alguma coisa material, ela tinha um cunho espiritual. Ela tinha um valor espiritual. Ela tinha uma conotação de fé, de crença. Só que essa crença para eles naquele momento estava sendo muito cara. Então eles questionaram: poxa, nós estamos pagando impostos para César, né? Será que ele tem que pagar impostos realmente para César? Porque tá muito caro. Eu sei que parece que é como se Deus estivesse nos cobrando, mas assim, está nos obrigando a pagar, porque é uma espécie de dever, mas nós estamos achando meio caro. Então, muitos questionavam isso. Então, foram questionar Jesus. E, nesse contexto, ele deixou bem claro: o que é de material deve ser feito dentro do contexto material, dentro daquilo que nós possuímos, ou seja, as leis, as normas, as condutas humanas, elas devem ser obedecidas para as nossas necessidades. Foram feitas para o nosso equilíbrio dentro do meio social. Mas que diretamente não tem nada a ver com os nossos valores espirituais. Os valores espirituais, eles têm que ser construídos individualmente. É de cada um. A construção moral, a necessidade de evoluir, aquilo que nós realmente sentimos dentro dos nossos ensejos, as construções de equilíbrio salutar, que a gente pode chamar de evolução espiritual, as nossas paixões, que muitas vezes nós levamos como aquelas que são mais, vamos dizer assim, próximas à Terra, então os espíritos chamam até de paixões inferiores. Nós temos que elevar mais ainda os nossos verdadeiros sentimentos, que no contexto é chamado de amor, em vez do que a gente poderia ser chamado paixão. Sendo assim,
o que Jesus colocou na época é que o que nós devemos realmente acumular são os bens espirituais. O que nós devemos valorizar são os bens espirituais, não esquecendo de contribuir, de construir, de formalizar os bens materiais que são necessários ainda na vida terrena, na vida material. Então, uma coisa é você utilizar as atividades de um contexto de uma vida terrena para a sua subsistência e ajudar o próximo, ajudar os outros. Outra coisa é você tentar crescer e aí poder até auxiliar os outros dentro de um contexto moral, dentro do contexto espiritual. Então, separar as duas coisas. Não são os mesmos valores, não são as mesmas existências. Então, os espíritos amigos tentam enfatizar isso dentro dessa passagem da verdadeira propriedade. O que levamos são os valores espirituais, as condições morais em que estávamos aqui na Terra. E, dentro desse contexto, eles abrem um parênteses. Se nós construímos valores que edificamos para a pátria espiritual, eles são levados, tudo bem. Mas se nós construímos valores que, de certa forma, alimentaram o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas paixões mais inferiores, eles também serão levados. E então, se nós formos, de certa forma, muito duros, muito egoístas, muitos sem querer perdoar àqueles que nos foram muito caros, sem querer praticar o que chamamos de altruísmo, fraternidade, caridade, isso também será levado. A personalidade que construímos aqui, ela se, em muitas circunstâncias, ela vai se explanar, ela vai ser demonstrada, ela vai aparecer do outro lado. Ou seja, o que nós formos na Terra, nós seremos do outro lado também, em muitas circunstâncias. Então, meus amigos, o que nos é colocado é exatamente isso. Resumindo, é exatamente isso. E o que nós temos que construir realmente é uma identidade que possa discernir o que podemos e o que não podemos fazer ainda dentro da nossa existência. Algumas provas ainda são muito difíceis para nós, dentro dessa realidade. Alguns contextos ainda não somos capazes ainda de fazer, porque ainda estamos em estágio de crescimento. Contudo, outras que nos chamam a atenção, talvez já seja possível de realizar. Quer seja uma obra assistencial, quer seja ajudando alguém que está em nossa casa, em nossa residência, o visionado na nossa comunidade, ou até mesmo auxiliando num projeto que já existe. Isso quando os nossos bens materiais são possíveis de fazer. Porque, como bem coloca, eles são apenas empréstimos. Eles não são nossos. E um dia, quando voltarmos, eles nos serão retirados. Ficarão aqui. E os valores que nós vamos levar somente são os valores espirituais. Então, meus amigos, agradeço a paciência, agradeço o convite ao Centro Espírita Nosso Lar, agradeço a amiga Sueli pelo auxílio e que possamos refletir sobre essa mensagem evangélica que nos são colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos agora agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela assistência, pelo auxílio, com uma prece de encerramento. Amado Mestre Jesus,
amigos espirituais do plano maior, que neste momento em que ainda temos a assistência dos irmãos amigos, agradecemos o auxílio, a proteção, as boas vibrações e, acima de tudo, tudo aquilo que nos foi colocado, tudo aquilo que nos foi transmitido, as bênçãos do Divino Mestre, a presença dos espíritos amigos, e que essa mensagem, essa passagem, essas reflexões possam continuar em nossos corações, em nossas mentes, para que assim possamos continuar a trabalhar o nosso ou as nossas atividades, o nosso crescimento espiritual e, acima de tudo, o auxílio ao nosso próximo. Que o Divino Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham um bom dia e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.